Boa tarde. O Band Cidade segue com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O convidado deste sábado é o engenheiro industrial Jerônimo Maranhão, do PMN, Partido da Mobilização Nacional. Boa tarde, candidato. Boa tarde, telespectadores. O senhor fixou residência em Manaus há 20 anos. O senhor participou de vários projetos de implantação de indústrias em países da África, da América Latina, inclusive participou também de implantação de sistemas educacionais e desenvolveu projetos na área de educação. Como é que o senhor vê essa bagagem profissional nesse cenário de candidatos? São 9 candidatos à prefeitura. Esse é o grande diferencial de Jerônimo Maranhão nessas eleições? O cargo para prefeito é um cargo executivo. O que significa isso? Ele executa. Então, para você executar qualquer atividade, você tem que ser eficiente. As pessoas confundem muito porque o legislativo, na realidade, cria leis e fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Então, eu acredito que entre os candidatos que estão hoje se postulando, nenhum deles tem esse perfil executivo. Todos eles têm um perfil legislativo. Então, eu acredito que em qualquer área de atuação, você hoje, para administrar essa cidade, porque na realidade ela vem sendo administrada há 20 anos por políticos, não por pessoas técnicas. É por essa razão que hoje a população não tem resultados práticos em relação ao volume de dinheiro arrecadado. O senhor acredita que pode trazer algumas dessas experiências de sucesso lá fora, aqui para o município de Manaus? Não, eu já trouxe, essa é a verdade. Eu estive, há 2 anos atrás, eu trouxe um projeto que saía da Praça da Saudade em direção ao Distrito Industrial. Houve até uma reunião na Suframa, que ia sair um metrô subterrâneo, com 2 vias indo e 2 voltando, que realmente, se tivesse sido aplicado, você hoje teria resolvido um problema da cidade que já é caótico, que é exatamente a parte de mobilidade urbana. E no desse trajeto até o Distrito Industrial, que dá mais ou menos 30, 35 quilômetros, você iria criar vários edifícios que iriam servir como edifício garagem, tá? Que é outro problema que você tem desde o centro da cidade e se alastra por toda a cidade. Hoje em dia, Manaus é uma cidade com 600 mil carros, entram todo mês 5 mil carros por mês, e nenhum dos governantes, há 20 anos, pensou em resolver este problema, e hoje você tem um trânsito pior do que o de São Paulo, porque aqui você ainda enfrenta o calor. O senhor pensa em humanizar o transporte coletivo aqui da capital? A questão do transporte coletivo, você observa o seguinte: se eu dou para você a concessão do transporte coletivo, se a prefeitura lhe dá a concessão a qualquer indivíduo, independente se ele tem dinheiro ou não, esse indivíduo ele compra um ônibus. Então, quando esses transportes novos que entraram, esses 300, 400, o que foi, na realidade, qualquer instituição de crédito, quando você tem a concessão, porque automaticamente você já tem um mercado cativo a R$ 2,75, então qualquer uma das instituições de crédito no Brasil hoje lhe financia um ônibus. Então é por essa razão que um dos projetos que eu tenho, que isso já existe, não estou inventando água gelada, que é exatamente criar a Companhia de Transporte Coletivo do Amazonas. Ou seja, você vai ter uma empresa pública que vai ser um parâmetro em relação às empresas que já existem, já têm essa concessão. Qual é o objetivo disso? Um parâmetro, o outro é não ficar refém das empresas que hoje fazem a prefeitura de gato e sapato. Mototáxi é uma alternativa viável, na sua opinião, ou não? Não, a alternativa do mototáxi serve hoje. Por que razão? Porque você não tem como você vir da Zona Leste para o centro da cidade de carro. Isso é impossível. Você demora 2, 3 horas hoje para chegar a Manaus. Eu ontem tinha um compromisso à noite, eu saí às 5h30 da tarde e eu só cheguei num lugar às 7h30 da noite. Essa é a realidade, as pessoas enfrentam isso. Então, o que acontece? Hoje, o mototáxi, ele resolve o problema de pessoas que realmente precisem se locomover da parte da Zona Leste para o centro, mas acredito que quando você tem um transporte de massa, que é o metrô subterrâneo, porque aqui estão querendo criar o monotrilho, só que o monotrilho não deu certo, ou seja, vocês estão querendo aplicar uma coisa que não deu certo em muitos países do mundo, para não dar certo no Amazonas. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o projeto inicial era de 70 quilômetros, só foi construído 7. O projeto inicial queria transportar 400 mil pessoas, só transporta 40. Então, será que o amazonense vai continuar errando em função a exemplos
de outros países? Isso seria devido a erro de projeto, candidato? Ou não, Manaus pode corrigir determinadas falhas? Não, é que o sistema não serve, o sistema não transporta massa. Ele serve e foi inventado em Disneylândia para você passear. Essa é a verdade, mas problema de transporte de massa, você tem que trabalhar com transporte ou subterrâneo, ou se ele fosse elevado a nível de transporte de metrô. Porque o metrô ele é mais rápido, ele gasta menos em manutenção. A diferença entre o metrô e o monotrilho é que o monotrilho ele se locomove sobre rodas laterais e uma roda central, de pneu. O outro não, é aço com aço. Então, na realidade, você tem um transporte de manutenção mais barata, que você transfere esse custo ao custo da passagem. Se você tem um custo de uma passagem elevado, automaticamente as pessoas não vão ter condições de se transportar para um monotrilho. Então você está fazendo hoje uma solução paliativa só para quê? Para agradar algumas pessoas em relação à Copa do Mundo. Isso é inadmissível, porque todas essas obras ficam para depois. Como é que o senhor vai trabalhar a área de educação? Muito se fala em construção de creches, seria um déficit nessa área, e como é que o senhor vê? Vamos pensar Manaus da seguinte maneira. Manaus tem 1.900.000 pessoas, tá? Então, a taxa de crescimento do Amazonas é de 2,5% ao ano. Se você tem 1.900.000 pessoas, você multiplica por 2,5%, você tem 47.500 pessoas todo mês, todo ano, entrando nessa cidade. Então, o que é que se faz em relação a isso? Se você dividir entre 5 pessoas, que são a quantidade de pessoas por casa, você vai ter que você precisa de 10.000 residências por mês. E nessas dali você tem mais ou menos 3 crianças que todo ano vão entrar no ensino fundamental. Automaticamente, toda a desorganização dos bairros que foi criada, isso não surgiu de repente, e foi criada exatamente por falta de planejamento. Que essa é a palavra que sintetiza tudo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que voltar a planejar os bairros, do meio para fora. Como é que você faz isso? Você pega e confisca a área central de um bairro, tipo Jorge Teixeira, qualquer bairro da Zona Leste, automaticamente cria uma escola grande, mas que tenha desde creche, psicólogo, dentista, todos os serviços de excelência de ensino para o estudante começar às 7 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde, que é o mesmo horário que o pai tem no trabalho. E automaticamente você implementa uma sistemática chamada Kumon. Qual é a diferença dessa sistemática? Você cria um hábito ao estudante, que ele é pequeno, ele vai levar esse hábito pelo resto da vida. Qual é esse hábito? Fazer 100 exercícios de matemática todo mês. Ler 3, 4 folhas de português todo mês. Então, se ele tem a capacidade lógica matemática, ele realmente, e a outra, que ele vai falar fluentemente português, você tem um garoto que vai ter um futuro brilhante, porque todas as outras matérias, direta ou indiretamente, convergem nessas duas coisas. Agora, essa metodologia seria aplicada à parte ao ensino regular? Não, dentro da escola, porque ele funciona das 7 até às 18 horas. Então, tem que ser ensino de excelência. Você não pode hoje dar a uma criança o ensino de má qualidade e a má alimentação que uma criança hoje tem no ensino fundamental. O ensino fundamental é mais importante que o ensino superior. Se você realmente cria esse hábito no ensino fundamental, automaticamente essa criança não vai ter problema nenhum no futuro, porque ele cria esse hábito. Você tem hábito de hora de acordar, você tem hábito da hora de estudar, você tem hábito para tudo. E na realidade essa metodologia que foi inventada no Japão, e lá existem 1,5 milhão de crianças que frequentam o Kumon, na Coreia do Sul a mesma coisa, 1.300.000. No Brasil todo só existem 130 mil frequentadores do Kumon. E aí você me diz, existem recursos para isso? Existem, são 190 milhões de reais mal administrados por mês. Aí quando você tem o centro do bairro, que ele pode ser circular ou ele pode ser retangular, você começa a construir no entorno dessa área apartamentos ou casas para exatamente colocar as pessoas que você retirou dessa área. Então você começa a crescer o bairro do meio para fora. Então você começa a reurbanizar o bairro. Entende? A partir do momento em que você reurbaniza o bairro, você vai ter pessoas que vão se interagir com a escola. Um exemplo simples de problemas que você consegue resolver, um exemplo, o problema de segurança pública. Se você hoje, nos condomínios de edifícios ou de casas, em ruas, você faz um acordo com a população de cooperação, no qual
a população coloque também uma câmera fora para vigiar a rua. E se você dá um código para essas pessoas, a partir do momento que você identifica um delito, o delito foi gravado, automaticamente a polícia não vai ter mais trote. Por quê? Porque um cidadão que já está cadastrado na polícia, se ele dá o código, automaticamente a polícia vai saber em que lugar foi feita a ocorrência. Quando chegar no lugar, já existe uma gravação específica sobre o evento, então realmente você vai ter a população a seu favor. Entende? E esse, qual é o custo desse? Milhares de câmeras. De câmeras. Então a população todinha está fiscalizando a própria população. E outra coisa, não é esses programas que você faz aí de ficar dando porrada em pobre. Isso não existe, entende? Porque ser pobre não é defeito. Entende? As pessoas, a pobreza é oriundo da falta de oportunidade que as pessoas tiveram na educação. Porque a diferença entre rico e pobre só está nisso, na oportunidade de educação de excelência que eles tiveram. Candidato, agora a gente vai a um breve intervalo, mas voltamos já para continuar com esse assunto de segurança pública no município. O que o município pode fazer em relação à segurança pública? O Band Cidade Entrevista volta já.